Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton Almeida na área. Vamos bater um papo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiz um vídeo especial para você que tem dúvidas, dificuldades sobre o Estatuto. Para isso, eu separei uma questão de 2020, bem recente, para a gente conseguir bater um papo sobre alguns temas do Estatuto. Vamos lá? Vamos trabalhar? Apareceu para você aí a questão da IBID, professor de atividades de Formosa, agora de 2020, e falou o seguinte, pegada, vamos juntos. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A, falou o seguinte, será proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Eu tenho a seguinte informação para você. Essa já é a nossa resposta, já é o nosso gabarito, a letra A. Professor, a gente vai acabar aqui só jogando o gabarito? Não, a gente vai trabalhar isso aí com um pouco mais de propriedade. Para começar, o fundamento dessa questão está lá no artigo 82 e ele fala justamente isso. Para que a criança possa se hospedar, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de ou estar com os pais responsáveis ou então com uma autorização. Cuidado que não precisa ser autorização judicial. Mas eu quero bater um papo com você sobre um tema que tem caído demais nas provas que você vai encontrar no artigo 83. O artigo 83, ele vai falar sobre autorizações para viajar. E basicamente, a pegada é a seguinte, ó, 16 anos é a idade que você vai ter que levar para a hora da sua prova. Por que você tem que levar essa idade? Pelo seguinte ponto, bora lá, que eu não queria que aparecesse isso, vamos colocar aqui uma canetinha preta. Se eu tenho menos de 16, eu posso viajar desde que eu tenha ou acompanhado dos pais ou então mediante uma autorização judicial. Ou estou acompanhado dos pais ou estou mediante autorização judicial. Lembrando que essa autorização judicial, ela tem uma validade de 2 anos conforme redação do ECA. Muita atenção, que essa idade 16, antes, lá em 2019, ela era de 14 anos. Então, você vai encontrar algumas questões falando que a partir dos 14 anos pode viajar desacompanhado e sem a necessidade de autorização judicial. Isso aqui foi atualizado. E hoje, a partir de 2019, março de 2019, a idade é a partir de 16 anos para poder viajar desacompanhado. Então, fique muito atento. Cai demais isso aí nas provas de concurso. Você vai olhar o artigo 83 e ele fala que para viajar desacompanhado, sem a necessidade de autorização, ou melhor, sem a necessidade de autorização judicial, a partir dos 16 anos. Tema que tem caído muito nas provas de modo geral, beleza? Então fica atento, o gabarito aqui é a letra A, mas vamos trabalhar as demais questões. E aí, já falamos da questão letra A, vamos seguindo, letra B. Falou o seguinte aí para você. A bolsa de aprendizagem será concedida aos que comprovadamente tiverem idade superior a 14 anos. O esquema da questão está aqui, ó, nessa idade superior. Mas eu vou fazer um bate-papo com você. Seguinte, quando eu falo de trabalho, o que o ECA ele traz para a gente sobre o trabalho? Aí você vai olhar do artigo 60 até o artigo 69 do nosso Estatuto. E eu quero colocar algumas idades para você. 12 anos, 14 anos, vou colocar uma outra idade de 16 e vou colocar uma idade de 18. E a gente vai trabalhar da seguinte forma, vou colocar uma canetinha aqui de outra cor para poder deixar isso aqui melhor o entendimento. Então vamos pegar o seguinte, ó, dos 12 até os 16, o ECA possibilita o trabalho. Ué, professor, possibilita o trabalho, mas está contrário ao que diz a Constituição. Para provas de ECA, você vai marcar que a partir dos 12 ele pode trabalhar, mas ele só pode trabalhar na condição de aprendiz. Lembre-se, isso só vale para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a Constituição, aprendiz só a partir dos 14. Para o ECA, ele deixa a partir dos 12. Só que ele vai falar o seguinte, ó, se eu tenho de 12 a 14 anos, eu tenho uma situação e dos 14 até os 16, eu vou ter uma outra situação. E ainda tem informações de quando eu estiver entre 16 e 18. E aí vai ficar a seguinte situação para você. Quando eu estou dos 12 até os 14, eu posso trabalhar como aprendiz, só que eu vou receber uma tal de bolsa aprendizagem. Bolsa aprendizagem.
Beleza? E se eu tiver de 14 a 16, eu vou ter os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. E se eu tiver de 16 a 18, eu vou ser regido pela CLT, só que vai ter algumas vedações que aí você vai entender quando você ler os artigos, tá? Mas, por exemplo, eu não posso trabalhar em trabalho noturno, que vai das 22 às 5 da manhã do outro dia. Então, lembre-se, gabaritando aqui para você, ó, qual que é o erro da questão? Ele fala que se eu tiver idade superior a 14 anos, eu vou receber bolsa de aprendizagem. Mentira! Olha o que nós trabalhamos aqui, ó. Se ele tem de 14 para cima, ele tem direitos trabalhistas e previdenciários. E aí eu gabaritei com você essa situação. Bora lá, letra C. Uma vez inserido em programa de acolhimento familiar, olha que esse programa de acolhimento familiar, eu vou até destacar para você aqui, ó. O programa de acolhimento familiar está lá no artigo 19. Então, dá uma olhadinha lá no artigo 19. Opa, vamos aqui. Eu quero caneta vermelha e aí você vai olhar o artigo 19. O que o artigo 19 fala? De acolhimento familiar e acolhimento institucional. O adolescente terão suas situações avaliadas anualmente? Não, né? A avaliação dá-se-á no máximo a cada 3 meses. Então tá errada a questão que fala que ele vai ser avaliado anualmente. Não é, ele vai ser avaliado a cada 3 meses. Então B e C erradas. E a letra D, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças no local, permitida apenas a entrada de adolescente e adultos. Isso aqui está errado, porque tanto a criança quanto o adolescente, eles estão vedados de permanecer em local que tenha bilhar ou sinuca ou alguma coisa nesse sentido. Dá uma olhadinha aí no seu gabarito no artigo 80, que vai falar isso aí pra gente. Então, reafirmando, nossa resposta, letra A. Tranquilo? Então, se você gostou, inscreva-se aí no meu canal, dá um like, continua acompanhando nossos vídeos, me siga lá no Instagram, Professor Adenilton Almeida. E fique atento que nós estamos nessa disposição de te ajudar a gabaritar o Estatuto da Criança e Adolescente. Comente, coloque seu like, indique para amigos e eu te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, servidor, e até mais!